Boa tarde, camaradas, amigas e amigos. Este é um 1º de maio que se realiza num crescendo de lutas nas empresas e nas ruas. Um 1º de maio que dá expressão a um protesto que não para e a uma indignação que se agiganta em todo o país, do continente às regiões autónomas. Um 1º de maio que rejeita a descrença e as inevitabilidades, que está na rua para defender os direitos, liberdades e garantias de abril e assegurar a dignidade conquistada. Saudamos, por isso, todos os trabalhadores do setor privado e público que, contra ventos e marés, têm lutado incessantemente contra a política direita do governo PSD-CDS e da Troika. Hoje mesmo, os trabalhadores da New Rest, catering do aeroporto, que estão novamente em greve e com piquete de greve contra a redução do pagamento do trabalho suplementar prestado em dia feriado, em dia útil, dia de descanso semanal. Hoje mesmo, os trabalhadores do mini preço de Vila Real de Santo António, que estão em greve para garantir o seu direito ao feriado do 1º de maio. No fim de semana passado, os trabalhadores de manutenção do Hotel Tivoli, que estiveram em greve e com piquete de greve durante 48 horas contra a extinção do turno da noite e em defesa dos seus postos de trabalho, apesar do clima de direção declarado pela administração e como posse das chefias da GNR. No dia 25 de abril, os trabalhadores da Moviflor, que tinham uma ação de luta frente às lojas de pagamento dos salários em atraso e que só não se concretizou porque na véspera e como consequência da luta a entidade patronal pagou salários. No dia 12 de abril, os trabalhadores da Rádio Popular, Continente, iClean, Moviflor, que estiveram concentrados frente ao Retail Parque de Portimão, reivindicando a reabertura do espaço e a regularização dos seus salários. No dia 11 de abril, as ações de protesto em Albufeira contra os salários em atraso no Hotel Montechor e outras unidades hoteleiras locais e como expressão simbólica da luta contra esta chaga, este autêntico crime que são os salários em atraso e que afetam milhares de trabalhadores algarvios. No passado dia 5 de abril, os enfermeiros do Hospital Central do Algarve e do Hospital do Barlavento, que estiveram em greve e em concentração para a dignidade do seu trabalho e dos seus salários. No dia 2 de abril, a entrega da petição em defesa das funções sociais do Estado, contendo 90 mil subscritores, dos quais 5 mil do Algarve. Em abril e março, os professores que estiveram em ações de luta pela dignidade da sua profissão e em defesa dos postos de trabalho. No dia 27 de março, os jovens trabalhadores se manifestaram pelo direito ao trabalho e pelo direito aos direitos. No dia 15 de março, os trabalhadores da administração pública, central e local, que estiveram em luta para a defesa dos salários, das pensões, dos seus direitos e das funções sociais do Estado. Saudamos também os milhares de trabalhadores, jovens, reformados e desempregados, que estiveram nas manifestações, marchas e ações de rua, convocadas pela União dos Sindicatos do Algarve e pela CGTP. No dia 16 de fevereiro, em Vila Real de Santo António, em Faro e em Portimão. No dia 6 de abril, na marcha contra o empobrecimento, em Vila Real de Santo António, em Olhão, em Portimão e em Faro, e no dia 13 em Lisboa. Na semana de luta contra o desemprego no Algarve, entre 8 e 12 de abril, em Vila Real de Santo António, em Olé, em Portimão, em Albufeira, em Faro e em Olhão. Saudamos também os que estiveram connosco em ações de convergência nas comemorações do 25 de abril em Faro, na iniciativa Vamos Cantar Grande Vila Morena, pela definição do Governo para cumprir abril. Tal como saudamos os que estiveram nas manifestações de 2 de março. E saudamos também tantas e tantos trabalhadores que em tantas e tantas ações de luta e de protesto, pequenas e grandes, nas empresas e na rua, e que ao longo destes meses têm manifestado o repúdio dos trabalhadores, dos algarvios e dos portugueses para a política de desastre deste Governo, colocando de forma incontornável e como questão central a necessidade de mudança de política e de Governo. É uma luta, camaradas, que desgasta o poder instalado, corrói a sua base de apoio, alcança pequenas e grandes vitórias, aniva novas reivindicações e ações, fomenta a esperança e projeta a alternativa a uma política de processo social e civilizacional. Mas, camaradas, este 1º de maio acontece num momento particular da nossa vida coletiva. É necessário recuar a tempos que julgávamos em definitivo ultrapassados para encontrarmos níveis de pobreza e de miséria, de desemprego e de baixos salários, de roubo do presente e negação do futuro, como aqueles com que hoje estamos confrontados. Os reformados e pensionistas são assaltados as pensões quando deveriam ser tratados como trabalhadores de uma vida inteira com a dignidade que merecem. O direito à habitação é negado
e são muitos os novos casos espelhos que deixam centenas de famílias em condições dramáticas. Este é um tempo em que os jovens, com tanto conhecimento e energia para dar ao país, são empurrados para o desemprego, a precariedade e a imigração forçada. Um tempo em que os desempregados são atirados para as filas dos centros de emprego, sem outro direito que não seja o de procurar um trabalho que não existe e uma proteção social que lhes é negada. Os números do desemprego no Algarve são cada vez mais assustadores. Os últimos dados oficiais disponíveis e relativos ao final do ano passado colocavam já a fasquia bem em cima dos 20%. Mas isso era somente a taxa oficial, porque a taxa real era seguramente superior em de 5 a 7 pontos percentuais. Entre desempregados e subocupados, eram já cerca de 67 mil desempregados. E no primeiro trimestre deste ano, estes números cresceram seguramente. E em fevereiro, é bom que tenhamos a consciência que somente 22 mil deles tinham direito ao subsídio de desemprego. Milhares de trabalhadores algarvios e suas famílias estão já na pobreza e na exclusão social. E que não haja ilusões em relação ao período do verão. Por muito boa que seja a época alta do turismo algarvio, somente uma pequena parte destas dezenas de milhares de desempregados conseguiram encontrar trabalho mal remunerado, sem direitos, de grande exploração e absolutamente precário. E no final do verão voltarão novamente à situação de desempregados, juntando-se àquelas dezenas de milhares que já o estão e àqueles que entretanto irão ingressando no desemprego da região, abrindo as portas para um inverno ainda mais dramático. Por isso, nós temos dito e dissemos com grande força, durante a semana de luta contra o desemprego, que é necessário mudar de política e de governo para combater o desemprego e a pobreza que assolam a região. Meus camaradas, nós também temos que falar em relação às perspectivas do futuro e aquilo que nós pensamos que pode ser o futuro do país. E nós consideramos que o desenvolvimento do país não é possível com medidas como aquelas que foram agora apresentadas no denominado Memorando para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial, que seguem o mesmo rumo de desastre com que nos temos confrontado. E perguntamos, como pode haver crescimento quando o principal problema da economia nacional, a falta de procura interna, não só não é irresolvido, como é agravado todos os dias com a redução do poder de compra dos salários e das pensões. E a única coisa que o Governo tem de resposta, a única estratégia, continua a ser o de facilitar a acumulação de muitos milhões pelos acionistas das grandes empresas. Dizem que pretendem baixar o IRC, mas ignoram o IRS e o IVA. E não garantem a redução do preço da eletricidade, dos combustíveis ou das comunicações às famílias e às micro e pequenas empresas. Por mais que queiram esconder, não é este o caminho para o desenvolvimento do país, bem pelo contrário. Por mais que queiram esconder, volto a repetir, Portugal aproxima-se vertiginosamente da realidade grega. Camaradas, este é um governo que está cada vez mais descredibilizado e cada vez mais isolado. Este é um governo do Presidente da República, mas não é o governo da esmagadora maioria dos que vivem e trabalham em Portugal. Por isso, nós exigimos uma mudança de política de governo. Outra política não só é possível, como é necessária. E consideramos que há alternativa, que é preciso amplificar e intensificar a luta para abrir caminho à sua concretização. E voltamos a dizer que há caminhos, que há alternativa diferente que nós estamos a seguir. E por isso, nós continuamos a exigir a implementação de uma contribuição extraordinária sobre os lucros das grandes empresas que não são reinvestidos. Que se taxem as transações financeiras e os dividendos distribuídos aos grandes acionistas e se promova um combate sério à fraude e evasão fiscal. O Governo não pode continuar a diligenciar os mais de 5 mil milhões de euros que estas medidas representam e afirmar que não podemos continuar com os níveis de proteção e direitos sociais porque não há dinheiro para os pagar, fazendo tábua rasa das garantias constitucionais. Aqui têm onde ir buscar. Parem com o roubo aos trabalhadores e pensionistas e cumpram uma política fiscal que combata e corrija as desigualdades crescentes.
E se querem reduzir a despesa, cortem nos juros da dívida, que absorvem por ano verbas que se aproximam da totalidade do que se investe na saúde. Por que razão o Banco Central Europeu empresta a juros 0,75% ao setor financeiro e este cobra 4,5% e 6% ao Estado português? Cortem os benefícios fiscais ao setor financeiro. Acabem com os paraísos fiscais e com os lucros garantidos nas PPPs. Estas medidas que propomos e quantificamos não podem ser isoladas de alterações mais amplas que conformam uma política alternativa e uma alternativa política de esquerda e soberana. Exigimos que a renegociação da dívida pública em toda a sua dimensão, ao nível dos montantes, dos prazos e dos juros, que só nos primeiros 3 meses de 2013 foram superiores à atualidade do valor pago em prestações de desemprego, o que é um verdadeiro escândalo. Exigimos o alargamento dos prazos para a redução do déficit e que este seja subordinado ao crescimento económico. O país, para crescer e se desenvolver, precisa incrementar a procura interna, só possível com o aumento real dos salários e das pensões. O salário mínimo tem de ser aumentado para 515 euros, por imperativo de justiça social e porque não aceitamos que se empobreça trabalhando. É fundamental aumentar a produção nacional, que se canaliza a riqueza para o investimento produtivo e se promove uma atividade de alto valor acrescentado que substitua as importações e possibilite mais e melhores exportações. Por uma questão civilizacional, mas também como elemento estruturante para o país, para a qualidade dos trabalhadores e das populações, é necessário prestar nas funções sociais do Estado e em mais e melhores serviços públicos. Estes fóruns são motores do desenvolvimento que têm que estar ao serviço do povo, no respeito consagrado na Constituição, consagrado na Constituição da República Portuguesa. Camaradas, este é seguramente o caminho que temos de percorrer para derrotar a política de direita e construir um Portugal com o futuro. Os grandes entraves com que nos batemos situam-se nos interesses inconciliáveis do país, do governo que temos, com o neoliberalismo e agora de forma escandalosamente visível no próprio Presidente da República. Ele e o governo são os cheios depositários de uma política antissocial e antinacional comprometida com o capital e contra quem trabalha. Os graves problemas económicos, políticos e sociais que o país atravessa exigem a convocação de eleições antecipadas. O povo tem o direito e o dever de, com a sua luta e o seu voto, contribuir para a construção de uma política alternativa e uma alternativa política que assegure um Portugal desenvolvido e soberano. Uma luta que vamos prosseguir com uma grande concentração junto do Palácio de Belém no próximo dia 25 de maio contra a exploração e empobrecimento, exigindo do Presidente da República a admissão do Governo e a realização de eleições antecipadas. Uma luta que não para e que terá no dia 30 de maio, feriado Corpo de Deus agora suspenso, um dia de protesto em todo o país, de locais de trabalho dos setores privado e público, contra o roubo dos feriados e o trabalho gratuito. Porque a história ensina-me que aos trabalhadores e ao povo nenhum direito é dado. Todos foram e são conquistados pela luta. Vamos lutar por um Portugal com futuro. E por isso, neste 1º de maio, vamos dizer não à recessão e à austeridade. Dizer não à exploração e ao empobrecimento. Dizer não ao desemprego e aos cortes na proteção social. Dizer não à redução dos salários das pensões. Dizer não às injustiças e às desigualdades. Juntos e uma só voz, estamos aqui no Dia Nacional do Trabalhador para assumir o compromisso de lutar para travar e derrotar uma política que está a levar o país para o desastre económico e social. Por isso dizemos que está na hora deste governo de ir embora. Viva os trabalhadores, viva o 1º de maio, viva a CGTP!